Oi, boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no CT do Corinthians, sendo recebido pelo Jair Ventura, o novo técnico do Corinthians, que vai conversar com a gente aqui no 1 a 1 no Seleção Sport TV. Obrigado por nos receber. Sempre um prazer. Obrigado. Já está em casa? Já sabe o caminho? Ainda precisa perguntar, por favor, onde é que é meu quarto? O restaurante é onde mesmo? Ou você já está em casa? Não, já estou em casa. Ajudou muito também os profissionais que aqui estão, né? Aqui no Corinthians é como se fosse uma família. O pessoal tem um carinho muito grande. Os atletas também, tem muitos atletas que já estão bastante tempo aqui. Então eles já me abraçaram minha comissão. Então como que eu já estivesse aqui há vários anos. Estou em casa. No dia que você saiu do Santos, você participou do Bem Amigos. E eu estava no Bem Amigos. Você falou assim, pô, minha filha acabou de nascer, sua filha, né? Foi. Acabou de nascer, uma semana, eu vou ficar um pouco em casa. Ela não fez nem 2 meses ainda. Ela completou 2 meses agora. Eu fiquei 1 mês e 15 dias em casa até receber o convite do Corinthians, né? E aí é uma convocação, né? Como é que é esse processo? Como é que é essa convocação? Eu tive de 4 a 5 propostas assim que eu saí. Mas uma, inclusive... Em 1 mês? Em 1 mês. E uma, inclusive, foi no mesmo dia. Já não me pode ligaram. Falar de quê, Jair? Não Por que gosto. não? Eu não gosto. Dá uma dica. Eu tenho feito isso desde que eu virei treinador, Kleber. Eu não falo. Parece que tá, sabe? É no Brasil ou não? Eu deixo... Foram todas no Brasil. Série A, tudo. Série A. E aí eu não quis. Daqui a pouco a gente chega lá. Eu não quis porque eu estava tirando a camisa do Santos ainda, realmente. E eu pensava em trabalhar só no ano que vem. Mas aí passou 1 mês, passaram-se 15 dias e veio a proposta do Corinthians. E aí eu resolvi acertar. Você pode falar quem te ligou? O presidente me ligou. O Andrés te ligou. O Andrés me ligou. Foi tudo muito rápido. Jair. Jair, aqui é o Andrés. Eu achei que era trote. Isso. Não, porque a gente sabe, né? A gente já está no futebol há alguns anos. E aí, oi, conversamos, foi tudo muito rápido, assim. E aí a gente acertou. Aí já tinha o Palmeiras de cara, o Flamengo. E a história que você já conhece. Como é que faz para tirar uma camisa e colocar outra? De repente pinta uma proposta e apaga logo, já acorda no dia seguinte corintiano, é isso? O ideal é começar, lógico, numa pré-temporada, você conhecer, ir implementando o que você pode. Foi a primeira vez que eu pego um trabalho no meio, mas você recebe uma proposta de um Corinthians, né? Foi a mesma situação quando eu fui efetivado. Eu fui efetivado no Botafogo 2016, a gente vindo de uma Série B, com uma folha ainda de Série B, em 17º, na zona de rebaixamento, o presidente me ligou, Jair, aceita? Era o melhor do mundo no momento? Não, mas era a minha oportunidade. Claro. Então você vê como uma oportunidade. Poderia ser o fim da minha carreira, se eu sou rebaixado com o Botafogo. Eu ia lá para o final da fila, ter que esperar mais 10, ou nem, de repente nem sei se teria uma nova oportunidade, mas ao mesmo tempo passou um trem. E eu tive que agarrar. E eu pensei da mesma maneira com o Corinthians. De repente esse convite não chegaria de novo. Porque as coisas são muito rápidas. E eu aceitei. Então você teve 3 situações diferentes na tua carreira. Você era da comissão técnica do Botafogo. Pinta uma emergência. Um interino que é efetivado. É uma situação. A outra, o Santos, a partir do seu trabalho no Botafogo, começo de temporada. E agora uma terceira situação. O treinador, quando pega uma situação, está sempre alguma coisa que não está acontecendo da melhor maneira, a não ser no início de temporada, né? Mas você estuda, né? Eu faço um levantamento sempre de todos os clubes, cara. Independentemente de onde você está trabalhando. Independente de tem lá um arquivinho. Eu tenho. Acabou o ano, tá? Eu não sei se eu iria continuar ou não. Eu tinha contrato no caso do Botafogo, mas o Santos pagou minha multa. O Santos pagou minha multa. E no final do ano eu fiz um levantamento de todos os times. E eu fiz uma situação verde, amarelo e vermelho desses clubes. E o Santos estava entre uma situação verde. Que é campo, situação boa. Situação que a gente entende como boa. Eu, minha comissão. Sinal aberto, atenção e sinal atenção, fechado. Sinal fechado. É aquele clube que, pelo momento de alguma situação, você não aceitaria o convite. O Corinthians estava com que sinal? Um amarelo para verde, vai? Amarelo para verde. Amarelo para verde. Pelo elenco, a gente sabe das perdas, mas sabe que é um clube que já tem um DNA, já tem uma situação vencedora há muitos anos, né? Você tem uma pressão quando você pega um pós-Tite, um pós-Carille, que venceu tudo, né? Mas você tem que aceitar, é uma coisa que não tem como. Você não pode dar não para um Corinthians. Isso é o que eu penso, tá? Lógico que seria melhor uma pré-temporada, conhecer os jogadores, tem muitos jogadores que eu conheço agora,
porque jogando contra é diferente. O dia a dia me dá uma situação que eu possa improvisar, uma situação como o Pedrinho nunca fez esse falso 9 que fez agora nesse último jogo contra o América. Isso eu consigo ler. São coisas que você consegue no dia a dia saber o que o jogador pode te dar. O meu primeiro jogo foi, eu repeti o mesmo time. Existem profissionais que querem já botar a sua cara, já quer botar o dedo. Claro. Eu não posso botar o dedo numa coisa que eu não tive nem treino. De sexta para domingo. Então a gente foi trocando pneu com o carro andando. Eu falo, isso é verdade. Tanto que eu vi o jogo, dentro do jogo eu já comecei, pô, isso já posso mudar. E não foi um bom jogo, né? Não, um jogo difícil, né? Tinha um peso muito grande, você olhar, passa a imagem aí, quando a gente termina o jogo, o Palmeiras comemorando como se fosse um título. O pessoal do banco grita, sai entrando, jogando água, jogando colete. Já tinha essa rivalidade já desde o Paulista. E a pontuação do campeonato exigia. Um jogo pesado, mas eu também seria muito fácil eu chegar e falar, não, vai lá. E eu ficar lá de cima e esperar. Não tem bom momento para treinador, né? Cada jogo tem a sua história, tem a sua dificuldade. Então a gente teve que assumir. Eu vi algumas coisas que eu gostei e que eu não gostei, e dentro desse tempo a gente foi mudando. Até encaixar um ideal, esse ideal a gente foi perdendo algumas peças. Esse último jogo, que eu já achei que foi o nosso melhor jogo, eu fui sem 4 jogadores que vinham sendo titulares comigo, mas a gente vê uma evolução. Como é que faz essa análise assim, desses resultados que você obteve para o desempenho do time? Porque eu já li, Jair, o Jair está dando jeito ao Corinthians. Eu acho muito cedo. É muito cedo, mas o momento é bom. A gente não sabe se vai conseguir manter o momento, tá? Pelo desempenho. Se eu conseguir jogar assim sempre, eu estou muito mais próximo de vencer. Mas eu posso jogar assim sempre e a bola não entrar, como não entrou com 15 finalizações contra o América. Mas um time que ficou famoso em jogar de maneira reativa. Você ter mais posse que o adversário, na casa do adversário, tendo o controle do jogo, é uma coisa que a gente tem que valorizar. Mas o que a gente vem apresentando, vem agradando. Vem agradando, Você acha que está um time mais agradável de ver? Porque o Corinthians foi muito criticado por não ser agradável de ver. Não sei se com razão ou sem razão, mas é um fato. Hoje está mais agradável. Hoje sim. Hoje sim. Você pode mudar daqui a 2, 3 rodadas. Mas hoje, pegando os últimos jogos, sim. A vitória do Sport, a não vitória no Inter, mas jogando bem. A vitória no Flamengo, pela qualidade do Flamengo, né? E a performance pelo jogo do América. Você considerou que foi a melhor desse Foi a melhor. E a Copa do Brasil? Como é que faz? Você não pode vacilar no Brasileiro. Mas a Copa do Brasil é tudo e mais um pouco. Como é que você está projetando? Um Cruzeiro que é muito bem armado, né, muito organizado. O fato é que o Cruzeiro tem conquistado nesses torneios eliminatórios resultados fora de casa que dão a ele uma possibilidade de jogar em casa de uma maneira muito mais confortável. Agora se inverte, né? O primeiro jogo é em Belo Horizonte. Como é que você está imaginando essas 2 partidas finais da Copa do Brasil? Um jogo de pouca oportunidade, os times se estudam. Não é um jogo bonito de ver, pelo respeito das duas equipes. É verdade. Você está sugerindo que o Cássio e o Fábio não vão sujar a camisa? Não, a gente, como todo mundo que gosta de futebol, quer ver lances bonitos, quer ver gols, quer ver oportunidades, mas a gente sabe que é um jogo muito estudado. A gente sabe que o Mano não vem de qualquer jeito, e a gente sabe que o Corinthians não vai de qualquer jeito. Nós estamos aqui em outubro. Acho que você é o 3º técnico do Corinthians que eu entrevisto esse ano. Eu entrevistei o Carille, eu entrevistei o Loss e estou entrevistando você. Passou um estudo ultimamente não, esses dias na Sport TV, mostrando a troca de treinadores. E o Corinthians não está entre os maiores. Não. E isso é uma coisa que entra no nosso sinal verde e amarelo. Entendi. Entendeu? Você decide por onde vai. gente tem um presidente que é presente. Você tem alguém para você falar, caso aconteça alguma coisa. Tem outros clubes que a gente não sabe. Então a gente sabe que essa manutenção do treinador é importante quando a gente aceita um desafio também. E até por isso não dá para chegar aqui e embaralhar tudo que está arrumadinho, né? Você pode mexer um sofá de lugar aqui, mas não dá para... Né? Não. Você tem que implementar suas ideias, porque senão você vai ser o mais do mesmo, mas você tem que seguir uma coisa que me perguntaram sobre o DNA do Corinthians. É um DNA vitorioso. Nos últimos 10 anos é um dos times que mais ganhou títulos, se não o mais. Né? Então, assim, é você dar sequência a tudo que vem sendo feito dentro desses anos. O que você gosta de ver num jogo de futebol? Porque nós estamos batendo numas assim, o nosso futebol está ruim, está feio, a gente aprendeu a defender e não sabe mais atacar. Isso tem alguma verdade? Eu acho que a Copa ficou muito evidente isso. Os times com mais posse de bola foram eliminados da Copa, né? Isso é um levantamento que foi feito agora, a gente está falando da Copa agora. Assim, se você me perguntar, lógico que eu quero ver um futebol mais vistoso. O Renato hoje... No Grêmio, o time dele joga muito bonito. Bonito. É o mesmo Renato do Vasco, do Fluminense, lá atrás? Não. Você vai me perguntar, você fez a mesma coisa que você fez no Botafogo, no Santos? Não.
Não fez? Não fiz. Eu não posso fazer uma coisa que eu fiz no Botafogo no Santos. Pela característica dos jogadores? Pela característica dos jogadores. Eu quis muitas vezes jogar com 3 atacantes no Botafogo, só que eu só tinha 2 de velocidade. Se eu começasse com o Pimpão e com o Guilherme, que eram os únicos... 20 metros entre o ataque e o meio-campo e a defesa. Não, se um dos 2 cansassem, eu ia ter que botar volante, porque eu não tinha no elenco. Entendi. Quer dizer, você... eu não tinha opção. E por que a gente não forma hoje jogadores que deem ao elenco essa não dá. possibilidade? Independentemente... Isso é uma utopia. Mas por quê? Porque a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de máquina. Eu posso ter hoje no Corinthians 4 laterais direitos, mas não tenho 9 com a característica do Jô. Então, mas por que a gente não monta elenco pensando nessas possibilidades? Eu faço. Se eu estiver no clube desde o início, eu vou sempre olhar para a base. Eu não vou trazer 3 externos do mercado se eu tenho já dentro da base. A gente quer um futebol melhor também, mas você tem que ter um equilíbrio. E você tem que saber também o que você tem. Você não pode fazer o que você quer em todos os clubes que você passar, porque você não vai ter essas peças. Mas no geral, como é que você falou, a gente também quer um futebol no geral, melhor. A gente como quer. É que é o nosso nível hoje, no modo de uma maneira geral, uma avaliação de campeonatos nacionais. E, pelo amor de Deus, não é de jogador. Porque a gente sabe que R$1 perde de 5 do euro. Então não é a questão do jogador, do poder de compra e da possibilidade de não vender. Mas é a nossa ideia. O que você acha? Como você vê? Eu acho que a gente tinha que manter mais os jovens. Voltando ao que você está falando. O Rodrigo fez 22 jogos com a gente e foi vendido. Exato. Como é que um clube vai dar não para 45 milhões de euros? 202 milhões. Não dá para evitar. São 4 Copas do Brasil que o clube precisa vencer para acontecer. O presidente Santos falou, Jair, obrigado, você deu 4 Copas do Brasil pra gente. Foi a venda do Rodrigo. E a partir da venda do Rodrigo chegaram os reforços. Exato. Porque o clube precisa de vender o jogador. É um ciclo que não é virtuoso, né? Na verdade, ele é mais vicioso do que... Né? Hoje, clubes do Rio estão com dificuldade financeira. A gente tem amigos, a gente se fala. A maioria estão com salários atrasados. Claro. Eles precisam dessas vendas para acabar o ano. O Carille uma vez falou para mim que isso não tinha solução. Você também acha? Difícil, mas a gente vê o Flamengo super estabilizado, a gente vê o Corinthians aqui, dia 5 a dia 5, todo mundo fala e paga. Eu não recebi que vai completar ainda. Mas isso não é reclamação, é constatação. Constatação. Não recebeu ainda porque não vai... outra coisa que entra no verde e no amarelo. Outra coisa, você vai para um clube que você vai receber. Não está reclamando não, hein, Andrés? Ele não está reclamando de salário atrasado. Não é você receber. É você poder cobrar os seus jogadores que estão recebendo. Claro. É difícil para a gente entrar na mente de um jogador quando ele não recebe. Porque ele não vai deixar de correr, ele tem outros problemas. Exatamente. E a gente sabe que os jogadores, eles são o pilar da família, né? Eles têm muita gente atrás. Quantos anos você tem? 39. 39. Você nasceu então? 79. 79. Pô, quando ele nasceu, o pai dele já tinha 3 Copas do Mundo, né? 66, 70 e 74. Já tinha sido campeão do mundo com a seleção brasileira, foi jogar na Europa, foi jogar na França, antes dele nascer, foi jogar na França, já tinha brilhado no Botafogo, campeão da Libertadores no Cruzeiro. Ô, Jarato, como é que foi essa sua relação com o grande Jairzinho jogador de futebol? Você não viu jogar, você tem curiosidade de pegar, de ver, ele te dá bronca? Ele fala alguma coisa, porque eu fico impressionado com o vocabulário, né? Eu fico assim... Os caras jogam, nosso time tem que chegar dentro da área e fazer gol. Hoje, assim, nós temos que ir bem no último terço. É bonito. Posso te contar uma que aconteceu ontem. Ontem foi folga, fui almoçar com meu pai, e a gente não fala de futebol, mas vou contar uma situação que aconteceu. Chegou um cara, puxou uma cadeira, sentou do lado dele, e ele tomou um susto, a gente tomou um susto, ele falou, posso pedir uma coisa? Ele falou assim, meu pai falou, claro, eu tenho um sonho, o Jairzinho, um dia eu vou pagar um almoço para ele. A gente almoçando. Meu pai, não. Ele começou a chorar. Ele falou, não faça isso, deixa eu realizar meu sonho. Ele com a esposa, eu falei, ele é botafoguense. Ele, não, eu sou flamenguista. Pelo que você fez pelo nosso país. Você me deixa realizar esse sonho? E ele chorando. É muito mais que futebol, né? É muito mais que futebol. Muito mais que futebol. E aí isso, quando eu era mais novo, não nessa proporção, mas me fez mensurar o que era o meu pai representava. Porque você não tem noção, né? Todo mundo chegava e falava aquele carinho que as pessoas olham, que chegam para ele. E eu ficava assim, caramba, esse é meu pai. O que você gostaria de ter e entregar para o futebol? Eu quero sair dos clubes e saber que ali passou um homem, passou um cara sincero,
passou um cara que agregou não só dentro do campo, mas também na vida dos jogadores. Ter um reconhecimento como pessoa. Porque treinador você demora a mexer, você defende mais que ataca, né? Agora, como pessoa, eu não permito, porque isso eu não vou fazer. Eu não vou beneficiar A ou B porque o clube precisa, eu não vou botar um medalhão para jogar, o maior salário não vai jogar, eu tenho que pensar primeiro no grupo. O grupo é mais importante que o individual. E eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim. A gente pensar mais no ser humano primeiro. Porque ali é o que você falou, é muito mais que um futebol. Eu não posso pensar no meu eu primeiro do que um grupo, do que um time, do que uma instituição. Né? Então, isso que eu quero deixar, legados. Eu quero deixar legados. Quando eu chegar num clube novo como eu cheguei, todo mundo do Botafogo me ligar, todo mundo do Santos, a rouparia, segurança, os craques, os meninos, o tratamento igual. Você sair, como eu saí do Santos, o Rodrigo lá na sua sala, levar uma camisa e obrigado, professor, você me ajudou. Assim, você ter esse reconhecimento. Isso, para mim, é super gratificante. Jair Ventura é nome e sobrenome assim, de história de futebol. Que você consiga tudo isso. Muito obrigado por receber a gente. Boa sorte nessa nova e, como você sabe, difícil, complicada etapa. Teu contrato vai até o fim do ano que vem? 19, final de 19. Então, que você possa cumpra e cumpra outros e outros e outros. Boa sorte. Obrigado. Prazer. Obrigado, Jair. Um abraço, pessoal.